No vídeo de hoje, vamos falar sobre transição, regeneração e problemas atuais. São os problemas que enfrentamos em nossas vidas que nos causam uma série de novos problemas, tais como o tédio, a descrença, a falta de fé, o desespero e nos leva à depressão. Mas há um remédio para tudo isso, não custa caro, você decide adquirir ou não, e eu estou aqui para compartilhar isso com você. Esse remédio chama-se conhecimento. Nos dias atuais, nós separamos 4 grandes problemas para orientar a nossa conversa, o nosso diálogo nesse vídeo. Primeiro deles, há um corpo celeste se aproximando da Terra. Muita gente está preocupada com isso. O segundo é a violência, que atinge mundialmente níveis surpreendentes. Aqui no mundo, muitas manifestações violentas, mostrando que há de fato ideias de grupos sociais contrários. Isso nos causa perplexidade em função das bandeiras que defendem. E por fim, o planeta enfrenta uma pandemia cujo vírus Covid-19 é 10 vezes mais letal que o H1N1, aquele vírus da gripe espanhola ou influenza. Nesse sentido, eu tenho certeza de que as informações que nós vamos trocar nesse vídeo será de grande importância para todos nós. Caso você esteja desacreditando no Criador, perdendo a fé, pensando que o Brasil foi abandonado pelas inteligências divinas, eu vou provar que não está acontecendo nada disso. Realmente não está acontecendo. Dominar esse conhecimento te trará esperança e fé. Então fique comigo até o final. Antes de prosseguir, uma informação: o vídeo está dividido em 3 partes. Na primeira delas, nós vamos contextualizar o que estamos chamando de problemática espírita, um defeito que nós precisamos corrigir o quanto antes. Na segunda parte, em razão do problema espírita, vamos reunir informações que já são do nosso conhecimento, porque já são muito divulgadas nas casas espíritas. Na terceira e última parte desse vídeo, vamos trazer as informações novas, que são pouco trabalhadas, nem tão divulgadas, as quais dão suporte a informações contidas na codificação. Vamos então para a problemática espírita. Nós temos em nosso meio uma infinidade de obras espíritas nos trazendo conhecimento genuíno, conhecimento de qualidade. E nós, no momento que vamos usar esse conhecimento, o que acontece? Nos parece que há um esquecimento. A gente passa a ter uma amnésia. É preciso raciocinar. O que é o conhecimento? O conhecimento é uma informação, é o saber, é o resultado das nossas buscas constantes. Qual a finalidade de buscarmos constantemente? Solucionar problemas da vida. Os conhecimentos que nós vamos adquirindo no Espiritismo certamente precisa ser utilizado no cotidiano, no dia a dia. Porque o segundo mandamento do Espírito da Verdade é instrução. O que é instrução? É uma ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. É necessário que esse conhecimento que nós adquirimos não seja esquecido. Eu falo aqui principalmente das obras que compõem a base da codificação, as fundamentais, as outras obras escritas de próprio punho por Kardec, além das revistas espíritas, que também precisamos estudar constantemente. Quando nós, os espíritas, sofremos essa amnésia, causamos uma problemática espírita. Porque o fundamental é não nos esquecermos que essas informações, essa fonte que está à nossa disposição, não é um conhecimento qualquer. A doutrina espírita é revelação. Ela nos faz conhecer, retira o véu das verdades eternas e não contradiz as leis divinas. É um resumo coordenado que completa elementos esparsos, formando um corpo de doutrina. As ideias reveladas foram pressentidas muito antes, ecoaram antes de ser reunidas, resumidas, coordenadas e completadas para formar o Espiritismo. A revelação não surgiu bruscamente. Portanto, o espírita não pode se esquecer desse fato fundamental. Espiritismo é revelação. Se é revelação, precisamos recordar
as lições. Peço vênia para você para lermos uma parte do capítulo 44 da obra Fonte Viva, cujo título é Tenhamos Fé. A certa altura, o benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, fala com aqueles que hoje estão descrentes, perdendo a fé, porque no contexto em que estão inseridos, no mundo no qual estão vivendo, convivendo no dia a dia, não recebem um tratamento respeitoso quando agem de forma a buscar a cristianização do seu próprio espírito nesse caminho, nessa senda evolutiva. Para você que está sofrendo esse tipo de problema, Emmanuel falou que conhece bem o que significa isso, mas ele disse que o Cristo, que Jesus, tem a resposta, porque quando ele foi questionado pelos seus apóstolos, ele disse: vou preparar-vos lugar. Está lá no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 2, porque o Mestre sabia que aquele que o seguisse teria muito problema, enfrentaria uma infinidade de problemas. Ele sofreria a descaridosa opinião de muitos que o cercam, inclusive dentro da própria família. Emmanuel então disse: se o cristão exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado do delito do relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo abeirando-se da multidão com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor. E é dessa forma que eu lembro a você que Jesus prometeu aos seus discípulos, aqueles que viessem a segui-lo, que ele prepararia um lugar, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu estou recordando com você o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Ali nos subtítulos 1º, 2º e 3º, vamos aprender sobre diferentes estados da alma na erraticidade, diversas categorias de mundos habitados, o destino da Terra e a causa das misérias humanas. No 4º e 5º subtítulos, vamos aprender sobre mundos superiores e inferiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e progresso dos mundos. Vamos primeiro relembrar, recordar duas informações muito importantes. O que são os mundos? Como dito, são as diversas moradas na casa do Pai, isto é, são as habitações de espíritos. Elas servem para quê? De local adequado para o nosso adiantamento enquanto espíritos. Mas aquela informação importante que não pode passar ao largo é sempre ter em mente: o estado de felicidade ou de infelicidade na erraticidade, ou seja, quando desencarnado, é também uma forma de se entender a expressão moradas. Embora não circunscritas a um local determinado, esse estado é uma morada, de acordo com a sintonia do espírito. Portanto, ele irá residir nesse estado, na concepção que ele tem de mundo, até onde ele conseguiu avançar. Então é aquilo que ele leva em sua mente. Se é assim, nós podemos chamar o lugar onde nós vamos colhendo e mantendo, arquivando as informações que vamos obtendo ao longo das nossas existências, das experiências, das nossas vivências, do nosso aprendizado como espírito. Sabendo que o estado d'alma é também uma morada, vamos para as categorias de mundos habitados. Esses, os mundos físicos,
os quais variam conforme o grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Significa dizer que cada mundo está preparado para receber o seu morador conforme o seu grau de adiantamento ou de inferioridade. Há uma adaptação entre espírito inferior, espírito superior, um mundo ditoso. Há os mundos intermediários, e nesses mundos intermediários, o bem e o mal se misturam. Há uma predominância de um sobre o outro conforme o grau de adiantamento. Vamos falando sobre isso à medida que vamos recordando. E ainda no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a divisão dos mundos, uma classificação que não é absoluta, nós vamos aprender, principalmente com Santo Agostinho, acerca do mundo primitivo, expiação e provas, regeneradores, felizes, celestes e divinos, cada um servindo para os seus habitantes. O mundo primitivo serve para as primeiras encarnações humanas. Já o mundo de provas e expiações é um lugar onde predomina o mal. Nos mundos regeneradores continua havendo expiação, mas há um repouso das lutas fatigantes. Nos mundos felizes, o bem já supera o mal. Nos celestes ou divinos, é a morada dos espíritos puros, aqueles que não mais precisam reencarnar, só há o bem. Se eles não precisam reencarnar, nós estamos aqui imaginando que os mundos celestes ou divinos não são mundos materiais, no sentido da matéria que nós precisamos para nos manifestar enquanto encarnados. É matéria, mas uma matéria sutil que vai servir para esses espíritos que não mais precisam desencarnar, uma vez que lá só há o bem. A Terra é um planeta de expiação e provas, e como aprendemos, predomina o mal. Existe uma mescla entre espíritos bons e espíritos maus, e não há repouso, há sempre esse embate, como estamos percebendo hoje em dia. Do ponto de vista espiritual, o mundo é um lugar em que os espíritos encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Portanto, os espíritos que se encarnam em um planeta de provas e expiações, como é o caso da Terra, eles vão buscar os elementos necessários para avançar, para prosseguir na sua jornada e ali conseguir alcançar o degrau superior. A totalidade da população da Terra não é a totalidade da população humana do universo. Aqui nós temos apenas uma fração desta população humana. A espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos no universo. Ainda falando sobre a divisão dos mundos, relembrando que a Terra agora, atualmente, é planeta de expiação e provas, vamos nos lembrar que ela também já foi mundo primitivo. Quais são os habitantes dos mundos primitivos? Quais suas características? São seres humanos rudimentares, possuem forma humana sem beleza. Neles, os instintos prevalecem. Eles não possuem delicadeza e nem benevolência. Não têm qualquer noção de justo ou injusto, e a lei que vige é a da força bruta. Eles vivem em busca de alimentos e são comparados espiritualmente a crianças crescendo. A Terra é planeta de provas e expiações, mas já foi mundo primitivo. Nesse sentido, ainda aqui existem espíritos que habitam a Terra e que pertencem a povos com resquícios desse estado primitivo. Olha que interessante, aqui já vai dando a ideia para que você possa relembrar do conhecimento espírita, sabendo que se trata de uma revelação, e usá-lo para interpretar, contextualizar o momento pelo qual passamos. Num planeta de provas e expiações, há uma necessidade, já que nós encontramos os elementos que precisamos para evoluir, nós, enquanto espíritos, precisamos do mal para sentirmos o bem. Então é por isso que há essa mescla de espíritos bons e espíritos maus.
É nesse sentido que não há repouso, a luta é constante, a gente luta com a gente para não sintonizar com o mal e também luta para poder, de alguma maneira, fazer com que aquelas pessoas se tornem boas, e pelo exemplo, pela caridade, pela fraternidade, pela solidariedade, nós vamos buscando multiplicar o número dos bons. É possível que em dado momento, um planeta de expiação e provas, passe um tempo onde não tenha muitos problemas, porque esse embate vai diminuindo um pouco. É que o número dos bons passa a aumentar. Nós temos encarnações, desencarnações, as desencarnações coletivas e por aí afora. Então, com essa migração e emigração dos espíritos para o plano espiritual e retorno para o plano da encarnação, plano material, nós vamos verificando essa mescla e em dado momento os bons superam, em dado momento os maus superam, mas nós vamos percebendo que o bem só prevalece quando a gente busca efetivamente o bem em pensamento, em ações, e aí sim nós podemos fazer com que o bem prevaleça, mesmo sendo num planeta de provas e expiações que precisa do mal para sentir o bem. Então, o mal que está acontecendo ao nosso redor tem um objetivo de nos impulsionar esse germe que está em nós, que é o germe do amor, do bem, da fraternidade, da solidariedade. A gente sentir o afeto, o carinho. Agora, uma informação que nós precisamos trocar é que, se você se julga bom, mas você quer usar de matar os maus para sobrar então somente os bons, se lembre que vai sobrar somente os assassinos, portanto, matar não é um bom caminho. Agora nós chegamos na parte final, onde falaremos sobre os habitantes da Terra, seus supervisores, o censo, a categoria dos espíritos que habitam a Terra, da transição, da regeneração e dos problemas atuais, levando para você então essas informações que você não pode ficar sem. Já estamos trazendo essa novidade que eu acredito que você não tem estudado na sua casa espírita. Quem são os habitantes da Terra? Numa variedade infinita dos mundos expiatórios, a Terra é apenas um dos seus tipos, mas entre todos esses tipos, essa variedade, essa infinidade de mundos expiatórios, elas possuem uma característica comum. Essa característica comum é que servem de lugar para o exílio de espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, todos que estão encarnados na Terra hoje são espíritos rebeldes à lei de Deus. Isso quem fala é Santo Agostinho. Nesses planetas de provas e expiações, da qual a Terra é um dos tipos, nós temos as lutas que são enfrentadas. Duas modalidades são lutar contra o mal, contra a perversidade humana, a nossa e a dos outros. Lutar também contra a força da natureza e dos cataclismos naturais. Além dessa pandemia, além de meteoro, além da violência, além das manifestações, das ideias antagônicas, da violência entre os grupos, que agora, quando se fala em bem e mal, parece que o bem está perdendo, de certa maneira, para o mal, mas não é verdade. Há um motivo para isso. Nós vamos falar logo daqui a pouquinho, mas vamos nos lembrar que tem uma erupção de vulcão, século 21, e a Terra está também balançando junto com esse movimento dos espíritos rebeldes. Então a Terra também está fornecendo meios para o nosso adiantamento, porque ao mesmo tempo em que lutamos contra o mal nosso e dos outros, também lutamos contra a força da natureza e os cataclismos naturais. E há objetivo para isso? Há sim, que é desenvolver o nosso sentimento do bem, a nossa inteligência. A gente não ama e nem tem afeto, nem tem carinho suficiente, e muito menos o nosso conhecimento, como diz Paulo, né? A sabedoria humana é loucura para Deus. Então precisa desenvolver mais, temos muito mais para conhecer. Agora vamos à informação importante que eu quero compartilhar com você. Emmanuel, no capítulo 9, o grande educandário, no ano de 1951, que imaginamos ser o ano
da psicografia, porque o livro foi lançado no ano seguinte, no livro roteiro, ele vai ensinar que a Terra é um lugar de aprendizado. A Terra, um planeta de provas e expiações, é uma grande universidade, é um educandário. É um lugar onde nós aprendemos e nós evoluímos. E nesse lugar existem os habitantes da Terra. Quem são os habitantes do planeta Terra? Naquele ano em que ele escrevia essa obra, havia encarnados 2 bilhões de espíritos, em várias raças e em várias nações. E entre os desencarnados, 20 bilhões de almas conscientes. Conscientes. Aquele que desencarnou e sabe que está desencarnado. Ele tem consciência. Além dessas almas conscientes, existem os bilhões de inteligências sub-humanas. Então, imaginamos que essas não são as almas conscientes. Essas são aqueles seres que habitam mundos primitivos com as características que nós já explicamos. Nessa obra, Emmanuel fala sobre a lei da reencarnação, que todas as nações estão sob o jugo, não fogem dela. Essas nações sujeitas às reencarnações não estão ao léu, não foram abandonadas por Deus. O Brasil não está abandonado, o Brasil não foi esquecido, o Brasil não deixa de ser coração do mundo e pátria do Evangelho. O Brasil é supervisionado, assim como as outras nações, por inteligências divinas. Se Emmanuel fala de reencarnação e de supervisão por inteligências divinas, ele quer dizer que o processo reencarnatório tem a supervisão de espíritos superiores, de inteligências divinas. Quando nós falamos de inteligência, nós estamos falando lá dos espíritos puros. Tudo que ocorre nestas nações, seja no passado ou no presente, são movimentos preparatórios. O seu objetivo é preparar a humanidade para a geração seguinte. Então, tudo que está acontecendo hoje é movimento preparatório para a geração que está vindo. Uma observação importante. Não nos esqueçamos disso. Está lá nessa obra roteiro. A tarefa nas Américas é o aprimoramento na área da renovação espiritual. Não se esqueça disso. Tudo que está ocorrendo no planeta e nas Américas, para nós que somos os habitantes das nações americanas, América do Sul, América do Norte, América Central, nós estamos aprimorando-nos na área da renovação espiritual. Então nós estamos nos renovando, é a nossa função no concerto das nações, é a nossa tarefa. Mesmo durante os desvarios que estamos percebendo ao nosso redor, há sempre, por todos os espíritos, uma busca por valores novos no próprio engrandecimento. Os habitantes da Terra também estão mesclados no conjunto. Existem encarnados e desencarnados, os primores da inteligência, mas também milhões de espíritos parecidos com os demais na forma humana, mas infinitamente distantes do mundo moral. Milhões de espíritos que parecem na forma humana uns com os outros, mas na questão moral estão distantes, infinitamente distantes. Kardec vai ensinar isso na obra A Gênese. E esses milhões de espíritos, em quase nada, diferindo dos irracionais, eles não conseguiram fixar em si mesmos o mínimo de responsabilidade. Note a você que esses espíritos parecem com a forma humana como todos, mas eles são espíritos que estão muito próximos dos irracionais. Você vê exemplos disso no mundo, agora, no Brasil, ao nosso redor? Pois é, são espíritos que estão tendo a oportunidade
reencarnatória, supervisionados por inteligências divinas, mas que infelizmente não conseguiram fixar um mínimo de responsabilidade. Então, o nosso dever é buscarmos nos afastar dos atos e ações irracionais, fixarmos em nós o dever, a responsabilidade, para que nós possamos, vendo o mal, sentir o bem, buscar o conhecimento, fazer progredir a nossa inteligência e assim sentir fraternidade e solidariedade, divulgando isso, agindo nesta seara. Uma outra informação, quem são os habitantes do planeta Terra? No livro Voltei, ditado por irmão Jacó, capítulo 17, cujo título é Na Escola de Iluminação, há vários subtítulos. O que nós estamos usando é Conceitos de uma Cartilha Preparatória. Pensamos que foi ditado no ano de 1948 e fazemos uma advertência. Esse ditado que ele faz é segundo sua concepção de visão do plano espiritual. Portanto, ele vai falar sobre livros, sobre cartilhas, sobre coisas que ele teve acesso, porque ele, quando desencarna, é um mundo vivo em si mesmo. Então, ele, conforme a informação do Evangelho segundo o Espiritismo, está vendo o mundo conforme o acervo mental que ele tem, conforme o desenvolvimento e o seu progresso. Mas as informações sobre os habitantes no planeta Terra. A primeira delas, para fundamentar o que acabamos de falar, confirma o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre diversos estados da alma na erraticidade. O que fala o livro? Cada espírito é um mundo vivo, com movimento próprio, atendendo às causas que criou para si mesmo no curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. Portanto, ele vai levar para o plano espiritual o acervo mental que construiu nas várias encarnações, e ele é um mundo vivo com movimento próprio, e ele está sempre em contato com as causas que ele mesmo criou para si mesmo, as suas responsabilidades no curso do tempo. Então, o que vige nele é a lei eterna, ou seja, as leis divinas que vige cá como lá, que vige para mim, quanto para você, quanto para os desencarnados. Essa obra que nós estamos utilizando nos traz informações muito importantes acerca de quem são os habitantes da Terra, da quantidade de espíritos conforme os grupos e também de suas afinidades, que nos faz compreender melhor acerca de tudo que está acontecendo no planeta e principalmente no Brasil, sabendo quem são os espíritos encarnados, quem são os desencarnados, isto é, quem somos nós? Emmanuel fez um censo, trouxe para nós o número dos espíritos que estão encarnados e desencarnados. Mas aqui, convergindo para o que nós aprendemos na codificação espírita, vamos inclusive trazer essa informação agora em seguida, nós vamos perceber que está muito fácil compreender porque o planeta parece que está em obras. Parece que está construindo, reconstruindo, destrói aqui, constrói ali, derruba a parede, levanta a parede, enfim, uma grande construção, grande processo de engenharia. Lembrando que nós somos supervisionados por inteligências divinas. Então, se o objetivo de tudo que acontece em planetas de provas e expiação é para nos induzir ao bem e também à inteligência, não é possível que a gente ache que estamos ao léu abandonados. E o irmão Jacó então nos diz que entre os encarnados nós temos a seguinte conta, dividida em 3 partes. 2/3, a maior parte, está entre a irracionalidade caminhando para a inteligência. Nós temos também nesse mesmo grupo aqueles que estão caminhando da inteligência para a razão. Nós ainda não estamos todos na razão. Temos irracionais caminhando para a inteligência e temos aqueles da inteligência para a razão. A inteligência para a razão, para se entender, é aqueles que estão horizontalizados no conhecimento, estão adquirindo conhecimento e estão chegando à idade da razão, racionais. Mas essa racionalidade os envolve somente no plano material. Dessas 3 partes dos habitantes encarnados na Terra, uma parte são os que estão saindo da razão para a humanidade.
Eu gosto muito de uma frase que André Luiz coloca na sua obra Evolução em Dois Mundos. Ele vai dizer que muitos de nós estamos horizontalizados na inteligência e alguns poucos estão se verticalizando para Deus. Isto é, transformando o conhecimento adquirido em sabedoria. E nesse sentido, nós temos apenas 1/3 que está saindo da razão para a humanidade. Saindo da razão para a humanidade, percebemos aí no nosso entendimento que Chico Xavier seria esse que saiu da razão caminhando para a humanidade. Irmão Jacó, no livro Voltei, vai falar dos desencarnados. Entre os desencarnados, existem seres pensantes nas mesmas condições. Esses, portanto, são os encarnados. Entre os desencarnados, irmão Jacó, no livro Voltei, vai dizer que existem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Bilhões de almas saindo da humanidade para a angelitude em esferas mais altas do planeta Terra. Não há, entre os encarnados, ninguém saindo da humanidade para a angelitude. Todos estão naquele terço, naquela porção entre os encarnados, da razão para a humanidade. Entre os desencarnados é que nós teremos aqueles que estão saindo da humanidade para a angelitude. Nós somos informados que Jesus é o governador do planeta, todos os demais instrutores ou fundadores de variados sistemas da fé são seus mensageiros. Isso Emmanuel também fala nas suas obras. E para concluir, vamos para a obra A Gênese, capítulo Os Tempos São Chegados, é o capítulo 18, tem 2 subtítulos, Sinais dos Tempos e a Geração Nova. Ali nós elencamos algumas questões para que a gente possa refletir melhor acerca de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Primeira informação, grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Mencionei 5 deles aqui, 4 você viu nas imagens e um deles nós falamos, que é o vulcão. A inteligência humana alcançou altos resultados em relação à ciência. Sem dúvida alguma, a comunicação diferente daquilo que Kardec fez na época da codificação, transmitindo essas mensagens, levando o nosso conhecimento mundo afora, enfim, tendo os nossos veículos, e nós mostramos então que a inteligência, nós chegamos ao ápice do seu desenvolvimento. Mas e nos campos da fraternidade, da caridade, da solidariedade, que asseguram o bem-estar moral? Nesses campos nós não progredimos e é preciso progredir. A gente aprende nesse capítulo que o movimento é lento, nós temos um movimento mais rápido, um desenvolvimento mais rápido com relação à inteligência, mas no campo moral é lento, é gradativo e é preciso que haja intervenção das inteligências divinas para nós apressarmos o passo. E trata-se hoje de tudo que está se operando no planeta, um movimento universal no campo do progresso. A Terra se encontra na fase de elaboração em que irá estabelecer uma nova ordem de coisas. Perceba ao seu redor como está se movimentando o mundo, como as ideias que há pouco eram defendidas ferrenhamente de uma maneira, e essas mesmas pessoas já estão, por conta da dor que estão sofrendo, caminhando para um pensar de modo distinto, de modo diferente. O bem-estar material que a inteligência pode produzir está praticamente, segundo a obra A Gênese, esgotado. E se compreende que o complemento desse bem-estar agora só pode vir no campo moral. Então chegamos ao ápice da inteligência, temos que parar por aqui. E aí a moral agora tem que alcançar esse desenvolvimento alcançado pela inteligência humana. É preciso se desenvolver no campo moral. E é por isso que está acontecendo tudo que estamos vendo ao nosso redor, no nosso planeta e principalmente no Brasil. Mas como pode haver uma troca tão radical de valores? Se nós chegamos onde chegamos com a inteligência, mas estamos muito atrasados na questão moral, como é que nós vamos trocar esses valores? Isso, segundo os espíritos, não acontece, não se elabora sem que haja comoção. Comoção é aquela inevitável luta de ideias.
Você está percebendo isso aqui no Brasil hoje? Eu estou vendo isso no mundo, uma luta de ideias. A todo momento, uma luta inevitável de ideias. Uns querem preservar a vida, outros querem preservar a economia, uma luta de ideias. Um mundo novo, segundo os Espíritos, segundo a obra Gênesis, o capítulo 18, sairá das ruínas do velho. O que está acontecendo conosco é o mundo velho caindo, acabando. O cataclismo moral vai devorar as instituições do passado. Então, esse conjunto de acontecimentos que estamos experimentando em nosso planeta tem esse objetivo para fazer com que a gente sinta o bem e também progrida em inteligência para alcançar essa evolução moral tanto almejada, para progredirmos na fraternidade, na caridade, na solidariedade, para termos o real bem-estar, viver bem, viver melhor. O caráter, o costume e os hábitos, tudo mudará. O ser se regenera. Certamente, as relações entre as gerações não são coisas passageiras. Nós temos relações com as gerações passadas, porque somos esse produto, a geração que havia, preparou a geração que somos. Isso tudo está fundado, está sobre uma base firme que são as leis naturais. E é daí sentimos solidariedade e também a fraternidade. Essas relações é que fazem com que as gerações sejam solidárias e fraternas umas com as outras. A fraternidade será pedra angular dessa nova ordem social que está começando hoje, agora, no mundo. Ela será real, sólida e efetiva. A humanidade está madura para a regeneração, mas aí é que mora o perigo. A gente fala isso, a gente fala assim, mas o Espiritismo está tudo errado. Você não está com a razão, porque eu vejo que a humanidade não caminha para outro lugar, senão para o abismo. Mas é aí que nós precisamos parar para ler o texto, recordar que está dito, nem todos os indivíduos estão no mesmo degrau. Ora, na obra que eu votei, nós vimos que nós temos 3 porções, apenas uma delas que evoluiu no campo moral, está buscando evoluir no campo moral. E os outros 2 terços, nós temos aqueles que estão numa luta. Sai do primitivo, está indo para a inteligência, da inteligência para a razão, uma luta muito ferrenha. Nem todos os indivíduos estão no mesmo degrau, nós evoluímos individualmente. Alguns, pelas circunstâncias, vão se mostrar aptos a avançar, quando forem separados daqueles muito refratários. Aqueles, como nós falamos no início, que são os rebeldes à lei divina. Não haverá cataclismo com a aniquilação súbita de uma geração. Segundo o que eu estou lendo aqui, se estiver passando um corpo celeste, não vai cair na Terra. Porque não é um cataclismo que vai aniquilar subitamente a geração, ou seja, matar todo mundo. Agora, será que a Covid vai também matar todo mundo? Também não. Não vai aniquilar a raça humana, não vai aniquilar essa geração. Mas a gente sabe que o processo, a lei natural é de encarnação e reencarnação. O desaparecimento será gradual dentro da ordem natural das coisas. Dentro da ordem natural das coisas. Não há ferimento de leis. Né? O Espiritismo ensina, não vim destruir a lei. Jesus falou isso, então não há destruição da lei. Qual lei? As leis naturais são respeitadas porque são leis divinas e eternas, imutáveis. Mas a época atual é de transição. E nós estamos vendo os 2 elementos das 2 gerações se misturando. Estão mesclados. Uma que vai e uma que fica. Mas primeiro há o embate de ideias. Ideias e pontos de vista de uma geração e outra geração são opostos em razão das disposições morais, além daquelas intuitivas e inatas. Os espíritos atrasados, os revoltados que não conhecem o poder superior de Deus, né, que é o poder superior à humanidade, estão propensos a paixões degradantes, sentimentos antifraternos, egoísmo, orgulho e apego a tudo que seja material. Num mundo de provas e expiação,
que vai passar para mundo de regeneração, nós vamos ver um franco processo de migração e emigração de espíritos. É essa transformação que presenciamos agora na Terra. Há um conflito que está resultante da luta das ideias contrárias que querem se implantar. Esses espíritos sentem que vão ter que abandonar a Terra. E é por isso que eles estão lutando para fazer prevalecer as suas ideias, para fazer com que as boas ideias, com que a moral, a solidariedade, a fraternidade, enfim, todos aqueles aspectos que vão provocar o bem-estar moral, eles estão tentando fazer com que isso fique apagado. Então, eles estão tentando fazer tudo que for possível, que estiver ao alcance deles, para evitar que o bem vença. Mas o bem sempre vencerá. Então, uns vão marchar com a bandeira do passado e outras vão apresentar a bandeira do futuro. É aquela passagem bíblica onde Jesus mandou dar a outra face. Se está te mostrando a face do mal, mostra a face do bem. Se fizer o mal para você, faça o bem para outra pessoa. Não é dar a outra face para ninguém te espancar, não. É quando fizer o mal, faça o bem para exemplificar, para mostrar para aquele espírito como é fazer o bem, para que ele possa sentir dessa mesma maneira o bem, caminhar para a inteligência, para poder raciocinar sobre tudo que está ao redor dele e por que você, ao contrário de vingar-se, você perdoou e você fez o bem. O estado atual da humanidade está longe do ponto intermédio. Os povos, considerados isoladamente, estão a grande distância uns dos outros. Mas essa distância que os separa dos pontos extremos não vai durar muito. Para acelerar a velocidade da mudança, está acontecendo a imigração de espíritos retardatários. Qual é a função dessa imigração? Acelerar a transformação do grupo que não se encontra na condição de espírito retardatário no progresso moral. Então tem um grupo que quer progredir, que quer alcançar o bem-estar moral. Lembra que Jesus esclareceu que os mansos e os pacíficos herdarão a terra? Separar os que exercem má influência e desordem no grupo, que ridicularizam e maltratam os bons, desprezando seus conselhos. Transformar mais rapidamente o espírito, libertando-o das más influências, dando superioridade às novas ideias, permitindo seu fortalecimento em fonte mais pura. Lembre-se que nós estamos sob a égide da supervisão de inteligências divinas. E são essas inteligências que, verificando cada espírito do ponto de vista espiritual, vão buscar aqueles que necessitam de uma temporada no plano espiritual para ver o que não viam na Terra e não precisar emigrar para um planeta primitivo. O incrédulo, o fanático, o autoritário podem retornar com ideias inatas de fé, de tolerância e de liberdade. Basta passar um tempo no plano espiritual e ali eles vão evoluir, como nos ensina André Luiz. A evolução ocorre em 2 mundos e podem retornar para a Terra sem precisar emigrar para planetas primitivos. A regeneração da humanidade não busca renovar-nos integralmente, apenas modificar nossas disposições morais. Como dito, fraternidade, solidariedade, para que a gente busque o bem-estar moral. Então, aqueles que retornam para o nosso meio são frequentemente os mesmos espíritos que saíram daqui sentindo e pensando de uma forma e voltam pensando e sentindo de outra. Os flagelos destruidores dizimam apenas corpos e não atingem espíritos. Então essa informação precisa ficar gravada. Flagelos destruidores matam corpos, não melhoram o espírito. Grandes crises sociais são seguidas de eras de progresso. Então, confrontando uma ideia com a outra, as inteligências divinas não vão permitir que haja o uso dos flagelos destruidores, mas permite-se que existam as crises sociais e na crise nós evoluímos. As crises que nós mesmos causamos pelas nossas ideias, pela nossa falta de fraternidade, solidariedade, pela falta de busca de bem-estar moral, mas por mais buscar bem-estar material, a gente cria a crise social. Mas toda crise,
ela chega num certo tempo e a própria inteligência nos faz buscar o progresso. Então, são seguidas de eras de progresso. Esse movimento geral ocorre no planeta. O objetivo é reorganizar a humanidade. Nós estamos sob a égide de inteligências divinas. Esse foi o nosso vídeo em que eu quis trazer essas informações para vocês. Nós recordamos conhecimentos que estão contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, estudamos algumas informações que estão contidas na obra Roteiro, de Emmanuel, também obtivemos informações muito seguras do Espírito Irmão Jacó na obra Voltei. Nós usamos hoje a obra Fonte Viva, capítulo 44, e falamos de parte de um texto escrito por Emmanuel, que trata dos espíritos que buscam a cristianização, mas que são atacados por aqueles que assim não fazem, e buscamos trazer esse conjunto de informações para que o dia de amanhã, depois que você medite sobre esse vídeo, sobre tudo que falamos, essas informações, que você possa ter uma manhã melhor e mais feliz, porque você vai compreender quem são os espíritos com os quais você está convivendo no planeta, no Brasil, sabendo que as inteligências divinas estão no controle, que o planeta não está ao léu, que os acontecimentos são necessários, que as máscaras estão caindo, que há uma emigração e imigração de espíritos, que nós estamos vivenciando um momento em que uma geração nova está nascendo e uma geração velha está partindo. E é preciso perceber a luta de ideias, essa luta, esse antagonismo que fica muito claro e que aí nós percebemos quem são aqueles que estão ao lado do bem e da vida, quem são aqueles que estão ao lado do egoísmo, do orgulho, da vaidade e do querer somente bens materiais para si, rebeldes às leis divinas, rebeldes ao próprio Criador. Esses, portanto, vão continuar em planetas que vão proporcionar o seu aprendizado, a sua evolução. Então eles vão certamente para uma outra universidade, para um outro educandário. Isso está acontecendo. Então espero ter trazido paz para você, para que você possa, fazendo preces, orações, fazendo o bem, provocando a caridade, a solidariedade em si e nos seus, que você continue progredindo, para que a gente possa, segundo as informações que nós tivemos nos livros, se caminharmos bem, se tivermos o nosso mérito, ficarmos aqui, merecermos mais misericórdia do plano espiritual, dos nossos benfeitores, do próprio Deus, do próprio Criador. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu comentário, se inscreva no canal, curta, compartilhe nas redes sociais, nos ajude a espalhar o bem e a paz na Terra. Eu espero você num próximo vídeo. Até lá!